Não somos iguais. Nossa natureza é plural. Temos diferentes origens, contextos sociais, diferentes formas de ver e viver o mundo. Aliás, essa é a nossa maior riqueza. Engana-se quem pensa que falar de diversidade e inclusão é moda. Não, não é moda. É falar sobre nós. É falar de humanidade. É falar de quem constrói, de quem inova, de quem dá sentido à vida. De nada adianta dizer que uma empresa é diversa e inclui. Segundo a Deloitte, 80% das empresas se dizem diversas, mas apenas 11% incluem de verdade. Isso dói. Isso faz sofrer. É preciso mudar essa realidade. Porque diversidade é sobre o time, mas incluir é verdadeiramente quem entra em campo para participar. Eu sou Lídia Ferrari, uma menina baiana que sempre gostou de esporte desde criança. Eu amava jogar vôlei, mas eu nunca era chamada para os torneios, muito menos para os treinos. Uma menina baixinha de 1,57 m não ia somar naquela equipe. Por isso, por anos, eu tentava pertencer. Imagine se vestir como as pessoas se vestem, falar como as pessoas falam, agir como as pessoas agem, para simplesmente pertencer. Arrancar parte de si, não viver a essência, para caber numa caixa muitas vezes menor do que você. Em algum momento da sua vida, você já viveu assim? Nesse exato momento, ao redor do mundo, existe alguma pessoa que sofre por não ser autêntico, por não viver a sua essência, por não ser aceito, por não pertencer àquele ambiente de trabalho. E isso não faz bem à saúde mental. E nós precisamos florescer. Precisamos florescer também no ambiente de trabalho. Eu estou há 22 anos no mundo empresarial e vejo o quantas empresas querem crescer, querem prosperar. E isso só é possível através das pessoas. Se por um lado são as pessoas que discriminam, são as pessoas que excluem, são as pessoas também que podem mudar essa realidade. Por isso eu trago para você aqui hoje passos que eu vivo diariamente nas empresas, com os líderes, que farão toda a diferença se praticado com intenção de mudança. Agora, como eu não fui aceita no vôlei, eu me tornei maratonista. E como para a maratona exige treino, eu te convido a treinar comigo agora esses passos. Vamos imaginar que a diversidade é uma corrida rápida, mas a inclusão é uma maratona. E vamos treinar muito. O primeiro passo é a autogestão. É lindo, gostoso, cobrar que exista mudança, cobrar que não exista mais preconceito, racismo, mas o outro. Difícil é começar por mim, né? A autogestão é um convite para olhar para você. Quem é você hoje? Como você se olha? Quais são os seus medos? Quais são os seus preconceitos? A autogestão nos traz consciência. E essa luz
que vem através da consciência, nos leva à ação. E ao caminhar, ao agir, eu continuo no treino dessa maratona. E é impossível, inviável, falar de inclusão sem falar de empatia. E não, senhoras e senhores, empatia não é se colocar no lugar do outro. Nós jamais sentiremos o que o outro sente, porque nós jamais estaremos no corpo do outro. De nada adianta cumprir cotas, de nada adianta ter um time diverso, se não existem ações efetivas para ouvir, para agregar, fazer com que aquela pessoa seja gente, como eu, como você. É acolher. Isso é prática. O terceiro passo para esse treino de maratona da inclusão é conhecer as diferenças culturais. Nós estamos cada vez mais hiperconectados. Essa é a realidade. E não vai mudar. Hoje, nós trabalhamos com diversas tribos, com diversos gêneros, com diversas culturas. Eu só respeito o que eu conheço. O que você faz hoje para respeitar, para conhecer esse colega de trabalho para além da diversidade? Você ouve? Você conversa? Ou cumpre apenas obrigações? Inclusão é urgente, é necessário. Esse é um chamado para a ação que não depende apenas de CEOs, líderes, RHs, depende de cada um de nós, ao sair daqui, ir lá e fazer o seu papel. Porque o futuro, ele é humano. E para viver a nossa humanidade, é importante entender que a pessoa que está ao meu lado, com a sua diversidade, é um ser humano como eu. E merece dignidade, merece respeito, merece pertencer. Afinal, não somos iguais. Como você vai viver a sua diversidade, fazendo a diferença e sendo humano?